Irrigantes do Entre Ribeiros e representantes do IGAM se reúnem para discutir sobre liberação de outorga em área de conflito. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Agricultura irrigada. Aconteceu em Paracatu no dia 20 de dezembro, na sede da Associação de Apoio aos Produtores do Entre Ribeiros, a APER, uma reunião pública com os usuários de recursos hídricos inseridos na DAC 002/2006 e representantes do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O Instituto publicou uma portaria de outorga na Bacia do Entre Ribeiros, a qual deveria ter sido discutida antes com os usuários de área de conflito. Marcelo Fonseca, diretor de Planejamento e Regulação do IGAM, explicou no início da reunião. Foi um convite aí meio intempestivo, em cima da hora, mas entendeu ser necessário vir até aqui a prestar alguns esclarecimentos, né? Não é de praxe esse tipo de reunião pública para detalhar a questão de outorga, mas nesse caso específico a gente sentiu-se obrigado a fazer isso, uma vez que a doutora Marília, né, diretora-geral do IGAM, esteve com vocês recentemente e assumiu um compromisso de aguardar a anuência da associação para a inclusão de qualquer novo usuário e em função de algumas questões internas, essa anuência ela não foi aguardada ou foi analisado o processo como uma manifestação pela negativa da anuência e mesmo assim o processo foi concluído. Então o objetivo aqui é apresentar isso. A ideia da reunião é dividir em dois momentos. Um onde nós vamos apresentar a análise técnica do processo, e aí eu gostaria muito de dar a atenção de vocês, né, a Aline, que é a gestora do processo, ela fez a análise, ela vai fazer a apresentação para vocês, mas o que nos deixa muito tranquilo inicialmente com relação a esse processo é que todos os usuários que já existiam na bacia não teve nenhum tipo de comprometimento, da mesma forma que foram possíveis incluir os demais usuários que ainda não estavam na bacia, né, dentro dessa outorga coletiva, sem nenhum tipo de prejuízo com base na análise técnica. Então a gente vai apresentar para vocês essa análise e depois a gente parte para os esclarecimentos e demais informações que vocês julgarem necessárias. O comitê tem uma posição política com relação à gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paracatu. Como todos os comitês têm posição já política definida em todas as bacias do estado de Minas Gerais, né? Nós entendemos que a sociedade e o comitê da bacia, ela tem que ser ouvida antes de qualquer decisão do estado. Então, nós sabemos que às vezes a gente está engessado devido à legislação, mas nós temos que trabalhar nesse sentido. E agora, a partir de outubro, com um novo decreto a respeito de outorgas, nós temos essa participação direta do comitê das bacias hidrográficas de Minas Gerais, como também dos membros das áreas de conflito existentes, né? O comitê está trabalhando em uma norma para que, quando qualquer cidadão queira entrar na outorga coletiva dessa área já de conflito, só vai ser aceito pelo comitê, que é parte fundamental na liberação dessa outorga, a anuência de todos os membros da bacia. Suponhamos que uma bacia de uma área de conflito tem aí 40 usuários. Se o Brizola, que não é dessa área, quiser entrar nessa outorga coletiva, ele só vai conseguir entrar no comitê com a solicitação se tiver a anuência de todos os 40 usuários da bacia, né? A anuência, não é ciência, não.
Caso contrário, não vai nem entrar no comitê essa solicitação. Entendeu, Bisol? Vai ser brecado pela própria Secretaria Administrativa do comitê. Se não tiver anuência, o processo vai parar e vai ter que ter anuência. Se não tiver, ou mesmo se tiver 1, 2 contra, nós vamos levar esse posicionamento para o comitê. Agora, caso não tenha essa anuência, nem sim nem não, não vai entrar. Então, o comitê vai endurecer nisso, porque se a gente não endurecer, os conflitos vão estourar no comitê, principalmente no comitê, além dos usuários ficarem pavorosos, né? Então, são cuidados que nós estamos já providenciando. Os processos que, por acaso, estiverem entrando agora, nós vamos aceitar, mas vão ficar parados até ter a deliberação do comitê, que eu acredito que dia 4 de fevereiro ela deve ser aprovada pela plenária do comitê. Então, a partir do momento que ela for aprovada, aí nós vamos solicitar informações complementares das consultorias que apresentaram a solicitação da entrada desse novo membro na outorga coletiva dessa área de conflito. Então, os consultores já podem ficar sabendo disso. Isso aí o comitê já definiu, algumas pessoas já definiram e vai para a plenária para ser aprovado um dos pontos esse, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito os usuários e muito também o comitê, que o comitê é o guardião das águas da bacia. Então, nós queremos ter harmonia aqui. A maior área de conflito existente no Brasil é aqui na Bacia do Paracatu, para vocês terem uma ideia, né, o tamanho do problema que nós temos. E, embora a gente tenha essa área de conflito gigantesca, eu, pessoalmente, acredito que nós temos possibilidade de ter água para todos os usos, desde que a gente tenha critério e trabalhe em cima de dados técnicos e de entendimento entre as pessoas, entre os membros, entre os usuários e o próprio comitê, beleza? Então, espero que a gente consiga chegar a algum denominador comum aqui, para que a gente evite que essa situação se transforme num grande conflito, para causar mais e mais problemas aqui na nossa bacia, que já é extremamente problemático. Hoje nós temos mais de 10 áreas de conflito em toda a bacia do Rio Paracatu, e tudo áreas gigantescas, né? E entendemos, como eu disse anteriormente, que se a gente tiver cuidado, nós vamos ter água para todos os usos, beleza? As bacias hidrográficas que foram decretadas área de conflito, principalmente da nossa região, já estão com recursos hídricos totalmente ou quase totalmente comprometidas com os seus atuais usuários, sem possibilidade de ampliação, né, da utilização da água. A presidente da Irriganor, Rovena Bettina Petrol, falou sobre isso. Nós temos que entender que algumas bacias, aqui principalmente do Noroeste, elas já chegaram a um ponto de esgotamento, que é onde não existe mais possibilidade de ampliar a irrigação, a não ser que a gente faça obras de armazenamento de água. Então, a irrigação, houve um grande incremento nos últimos anos. Inclusive, a Irriganor, ela terminou recentemente o novo mapa, agora em novembro, o novo mapa da irrigação em Paracatu, Naí e aqui do Noroeste, está terminando de finalizar nos outros municípios do Noroeste. Mas de 2017, que foi o último atlas da irrigação lançado pela ANA, até novembro de 2019, em Paracatu, houve um incremento de irrigação em mais de 10%. Então, nós precisamos entender que a água, ela é riqueza, ela traz riqueza, traz geração de empregos, geração de tributos, mas se nós não tivermos critérios do uso dela, nós vamos entrar em colapso hídrico, assim como aconteceu no Nebraska, nos Estados Unidos, na década de 70, onde houve uma grande ampliação da área irrigada e os rios da região todos secaram. Então, nós temos certeza que a parceria que nós estamos tendo hoje com o órgão gestor de águas vai evoluir para que a gente consiga achar esse ponto de equilíbrio
no noroeste de Minas Gerais. Boa tarde a todos, eu agradeço a presença de todos, desde os usuários até a mesa, o órgão. Agradeço principalmente ao pessoal da URGA, que também se disponibilizou a vir aqui apresentar os dados. Agradeço pela permissão da gente estar podendo fazer a gestão. Eu acho que isso é gestão, é poder sentar e, quando tiver alguma dúvida, que seja esclarecida para todos e que a gente possa achar um ponto de congruência entre todos. O trabalho foi executado com excelência pelo pessoal da URGA, quero deixar bem claro isso. Acho que a Aline gerou como se fosse uma gestação esse trabalho, então, assim, acho que ela vai apresentar e vai saber com detalhamento tudo, porque antes era analisado em bloco, e eles conseguiram agora colocar tudo num papel só. E em cima desse, eu imagino que seja como um mestrado. Ela está apresentando a dissertação e nós vamos ser os cientistas que vamos estar do lado de cá, talvez analisando alguns pequenos pontos que têm uma convergência e outros divergência, e que a gente possa discutir um pouco, talvez chegar num denominador comum, né? Nós não estamos aqui em embate, gostaria de deixar claro para todos, não é um embate, não é. Nós estamos simplesmente com um único recurso e todos querem usar o recurso e o órgão tem que mediar esse recurso. Então, nós precisamos achar as regras melhores que a gente possa fazer junto com a Irriganor, junto com o órgão e junto com a associação e os usuários. Foram 3 pedidos de outorga para retirada de água do curso do Rio, que seriam incluídos na portaria 1217/2013, sendo os 3 a montante, ou seja, acima de onde hoje acontece a captação do projeto Entre Ribeiros. As solicitações foram da seguinte forma: o ponto mais a montante, 48 litros por segundo. O segundo ponto, logo abaixo, 1.000 litros por segundo. E o terceiro ponto, 200 litros por segundo. No parecer técnico, a sugestão para a liberação a estes usuários reduziu o segundo ponto de 1.000 para 250 litros e o terceiro ponto de 200 para 100 litros por segundo, como explica a Aline Rodrigues Maia, analista ambiental da URGA, Unidade Regional de Gestão das Águas Noroeste. Na análise técnica, como ela era feita anteriormente por Belo Horizonte, a gente pegou todos os dados anteriores e preservamos cada um dos usuários que já estavam outorgados. Então, na análise que foi feita através desse parecer técnico, todos os usuários que já estavam na bacia foram preservados. É uma solicitação que começou com um pedido de renovação apenas, certo? E posteriormente a isso, foi dada entrada num pedido também de retificação. E esse é o processo, né, cuja portaria é a 1217/2013, e a gente tinha 10 usuários nessa portaria até então. A primeira retificação que foi encontrada foi 7/12/2018, uma alteração de titularidade do senhor Eurípides Tobias, que passava, então, a ser chamado agora Ademir Massanori Honda. A segunda retificação foi em 9/8/2018. Então, na ordem cronológica, essa segunda retificação, foi a primeira retificação que a gente encontrou dentro do processo, foi em nome da associação, que pediu alteração do modo de uso. Antigamente era captação superficial e agora passou a ser uma captação em barramento, em curso de água com regularização de vazão com uma área superior a 5 hectares. A terceira retificação, inclusão dos usuários. Aí eu peguei cada uma das solicitações e coloquei tudo nas terceiras retificações. Inclusão do senhor Ricardo Massaro Coniche e outros, que foi realizada no dia 9 de agosto, de 2018. Antônio Arquimedes Borges de Oliveira, também realizada no dia 9 de agosto de 2018. A empresa brasileira de urbanização, que foi no dia 30/1/2019. E Ademir Massanori Honda, 7/12/2018. Vale destacar, gente, que alguns processos anteriores a essas solicitações dentro do processo, 1731, eles tinham entrado solteiros. O que é um processo solteiro? Ele estava dentro da área de conflito, mas ele entrou separado da área de conflito. Foi o caso da empresa brasileira de urbanização. Ele tinha entrado com processo solteiro. Foi até o meu colega Zelvânio, também, que também presta serviço na Unidade Regional de Gestão das Águas, indeferiu o processo porque
ele está dentro da área de conflito. Então, automaticamente, o empreendedor teve que entrar no processo 1731 pedindo a inclusão também do ponto de captação. A quarta retificação foi feita também no dia 9/8/2018, uma alteração de titularidade com modificações de coordenadas geográficas, vazões e área irrigada de Gilberto Antenor Apelt, que agora é Agropecuária Agroapelt Limitada. Foi colocada 2 coordenadas, pois são 2 pontos de captação, certo? E parece que foi feita uma fiscalização no empreendimento e esse empreendimento teve que fazer a modificação das coordenadas. Então, modificando as coordenadas, ele também já alterou todas as questões da razão social. A quinta e última retificação, foram várias, aconteceu no dia 24/5/2019, inclusão de 3 pontos de captação realizadas pela Bioenergética Vale do Paracatu. Vou destacar também que a Bioenergética Vale do Paracatu, ela tinha um decreto que tinha validade até o ano de 2017. Automaticamente, eles solicitaram uma renovação, que também foi solteira à época, né, Daiane? E aí também foram indeferidos os processos individuais e teve que incluir dentro também do processo 1731/2018. As considerações que foram feitas no parecer técnico. O protocolo do parecer é o 0666546/2019. É um protocolo feito no mês de novembro, final do mês de novembro desse ano. Contempla 10 usuários com 15 pontos de captação, sendo 12 pontos de captação direta e apenas 3 pontos de captação em barramento. É possível verificar que destes pontos, 9 usuários, certo? Eles já estão contemplados na portaria 1217/2013, sendo os demais pontos solicitação de inclusão na presente portaria. Então, nos 12 pontos de captação a fio d'água, a vazão outorgável, vazão legalmente disponível, né, que a gente tinha para trabalhar com os usuários, então a gente está falando de um todo, ok? Foi 50% da Q710. Para os 3 pontos de captação em barramentos com regularização de vazão e a análise de disponibilidade hídrica em cada ponto de cada barramento, certo? Porque aí são simulações totalmente diferentes. Cada barramento, ele tem sua própria configuração. Foi levado em consideração, né, os volumes que seriam captados mensalmente, os usuários que se encontravam imediatamente a montante de cada um dos barramentos, além da liberação da vazão residual e também todos os usuários insignificantes que a gente tem dentro da bacia, que a gente também tem que colocá-los na simulação, não podemos descartá-los, certo? E a gente a gente conseguiu, né? Dentro da simulação dos barramentos, ficar acima, igual ou superior a 50% de vazão mínima para regularização a jusante. A portaria 1217/2013, ela tratava e ressaltava do seguinte, que de acordo com a portaria, o monitoramento estabelecido para o ponto da associação deve ter vazão mínima de 4,24 metros cúbicos por segundo, sendo necessário um monitoramento diário no ponto supracitado. Então, vamos lá, um pequeno histórico sobre esse 4,24. Anteriormente, na primeira portaria que vocês, melhor do que eu, vão se recordar, ela era um monitoramento de 100% da vazão residual, certo? Então, era superior a 4,24. Com base no monitoramento realizado e que não estava conseguindo manter com uma certa regularidade essa vazão, foi feito um ajuste lá nessa portaria 1217. Foi solicitada uma retificação quanto ao monitoramento, o órgão ambiental acolheu e retificou para 4,24. Então, de 100%, isso foi para 70%, certo? E são os 4,24 metros cúbicos por segundo. As solicitações, então vou deixar bem claro que isso é solicitação, ok? Então, foi solicitado pelo senhor Antônio Arquimedes 48 litros por segundo para o ponto de inclusão, certo? Pela empresa Embraurb foi solicitado
a vazão de 1.000 litros por segundo. O senhor Ricardo Massaro Coniche foi solicitado 200 litros por segundo. E aqui, frisando que a gente tem a regularização de 70% desse volume de Q710. A vazão que a gente sugeriu para cada um dos pontos, depois que a gente fez toda a questão do balanço da bacia. A gente manteve do Antônio Arquimedes 48 litros por segundo. A vazão sugerida para a empresa Embraurb, a gente reduziu em 75%. Então, a gente ofertou 250 litros por segundo. E do senhor Ricardo Massaro Coniche, a gente reduziu em 50%. E colocamos 100 litros por segundo. Além de fazer, né, essas alterações, a gente propôs reduzir também o monitoramento na bacia para 66%. Certo? E eu vou explicar o porquê dessa proposta. Então, as questões das inclusões. O porquê que conseguimos, né, fazer uma gestão. As inclusões a montante. Eu vou falar primeiro a montante, tá, gente? Depois eu vou falar o jusante. A montante do ponto de captação, monitoramento da associação foram possíveis devido. Então, foram 3 fatores principais. A existência de um barramento localizado nas coordenadas 16, 57 e 50 de latitude sul e 46, 20 e 22 de longitude oeste. A desistência do usuário Maurílio Peloso. E além de um ajuste no monitoramento realizado pela Associação de Apoio aos Produtores do Entre Ribeiros. Então, foram os 3 principais fatores que nos levou a uma condição de começar a pensar em uma retificação. Então, desta forma, no trecho a montante do referido barramento, foi disponibilizada uma vazão de 340 litros. Como 340 litros? O Maurílio Peloso, ele desistiu, então 100 litros do senhor Maurílio Peloso. Então, aí tiramos a 240 litros por segundo, que estava no monitoramento, mais 100 litros por segundo, que estava do senhor Maurílio Peloso, e aí conseguimos começar a pensar na retificação. Por fim, a vazão residual mínima estabelecida no ponto de monitoramento da Associação de Apoio aos Produtores do Entre Ribeiros foi reduzida para uma vazão residual mínima de 4 metros cúbicos por segundo. Então, eu coloquei o detalhamento do barramento porque ele foi um dos pontos em que nos fez pensar na possibilidade de retificação. Foi nos dito que esse barramento tem uma área total de 59,06 hectares, com um volume de acumulação de 697 milhões e 600 litros, um volume morto de 76.100, tubulação de fundo, né, de 400 milímetros, desculpa. Está no curso de água do Ribeirão Entre Ribeiros. Foi nos dito de que tinha uma área, né, uma área de montante, de drenagem a montante, de 3.865 quilômetros quadrados, o que gerou uma vazão de 6,2606 metros cúbicos por segundo. Foi solicitada a vazão de 1.992 metros cúbicos por segundo e foi feito o deferimento da mesma vazão. Não foi, em momento nenhum, foi alterada a vazão. Detalhamento, a vazão, a montante do barramento. Quando a gente faz uma análise, né, com os dados que os senhores nos informam, a gente tem que pegar e fazer o levantamento da bacia e a gente tem que identificar cada usuário que se encontra a montante de cada ponto de captação, certo? A montante dessa bacia aqui está, né, além de 2 barramentos, certo? A gente tem um barramento do senhor Antônio Arquimedes, que é o ponto B1, que ele faz a regularização de 100% da Q710, e o barramento da BVAP também, que é o B6. Ele também faz 100% da regularização para o jusante. Por isso que eles não foram considerados aqui no montante daquele barramento que eu já referenciei, que é da associação. Ok? O ponto P2, que é o Antônio Arquimedes, já está dentro da portaria, certo? Da portaria 1217. O ponto P3, que é do Antônio Arquimedes, é um ponto com a solicitação de inclusão. A Embraurb é um ponto também de captação, de inclusão.
O Ricardo Massaro Coniche, desculpa, também é um ponto onde foi solicitada a inclusão. A gente tem os usuários insignificantes e no barramento mesmo, tá, gente? A gente tem a captação realizada pela associação. Então, os demais pontos, eles se encontram a montante deste barramento. Em vez de eu somar todas as vazões e colocar isso como uma vazão que está sendo captada a montante deste barramento, eu descrevi cada um só para ficar bem explicado. O usuário Antônio Arquimedes, que é o ponto B1, e a BEVAP, como eu falei anteriormente na apresentação, eles regularizam 100%. Então, por isso que eles não estão descritos lá naqueles usuários a montante. Os usuários a montante do barramento da Associação de Apoio dos Produtores, coloquei eles aqui novamente, só estão dispostos, assim como as portarias também, que a gente tem outras 3 portarias do Entre Ribeiros, que elas também se encontram a montante do ponto de captação, onde todos que estão, né, inseridos no processo 1731/2018, eles se encontram. As solicitações do ponto de inclusão a jusante do barramento, a gente teve uma solicitação da BEVAP de 1.170 litros por segundo. A segunda também solicitação por parte da empresa BEVAP de 1.200 litros por segundo. E a terceira solicitação foi do senhor Ademir, que solicitou 70 litros por segundo. A vazão, depois que a gente fez toda o estudo da bacia, a gente sugeriu 856 litros para o primeiro ponto, 885 litros por segundo para o segundo ponto, e no senhor Ademir, 70 litros, certo? As inclusões realizadas a jusantes do barramento da Associação de Apoio aos Produtores do Entre Ribeiros só foram possíveis devido às informações protocoladas pela consultoria ambiental da associação quanto à existência de um barramento nas coordenadas que eu já tinha dito, 16, 57, 50, 46, 20 e 22, o qual deverá agora, né, posterior à análise, regularizar em 66%. Usuários ajusantes do barramento da Associação de Apoio, eu apenas descrevi todos os usuários que estavam, né, após o barramento, só para ficar ilustrativo mesmo, para a gente ver que existe realmente vários usuários ajusantes também. Todos os usuários que já se encontravam outorgados através da portaria 1217 foram respeitadas suas vazões, tempos de captação e dias de captação. Então, como foi dito anteriormente, o Marcelo falou bem, não mexi em nada de nenhum usuário que já se encontrava em processo de renovação, a não ser o senhor Maurílio Peloso, que não quis renovar. E ele realmente, depois, ele mandou que não tinha interesse nenhum na renovação. Apenas ocorreu a retificação quando solicitado pelo próprio usuário, tá? Não houve nenhuma modificação que não tenha sido solicitada por parte do próprio usuário. As vazões autorizadas que foram colocadas, então, eu coloquei a solicitada e a deferida. Então, como os senhores podem ver, no ponto P01, né, B01, desculpa, mantive os 250, que foi do Antônio Arquimedes. No segundo ponto, que também já se encontra instalado, já está na portaria, foi mantido 114 litros. No terceiro ponto, que é o ponto de inclusão, que também é do senhor Antônio Arquimedes, solicitou 48 litros, a gente autorizou, né, sugeriu 48 litros. A empresa Embraurb, que é o ponto P5, ele solicitou 1.000 litros e a gente viu que realmente não tinha a menor condição de ser 1.000 litros dentro dessa bacia. Foi ofertada 250. O senhor Ricardo Massaro Coniche, ele solicitou 200, foi ofertado para ele 100. A Bioenergética Vale do Paracatu tinha solicitado 24,4. Esse aqui é o barramento, o B06. E foi também autorizado para eles 24,4. A associação, que já tinha outorgado 1.992 litros, foi mantido a vazão de 1.992.
A agropecuária Agropelt tinha solicitado 150, mudança de titularidade, além da mudança das coordenadas geográficas, foi concedido 150. Antônio Quirino da Silva também já se encontrava na portaria, 57 litros, manteve os 57 litros. Agropecuária Agroapelt, era 120 litros, manteve 120 litros. Bioenergética Vale do Paracatu, que foi um dos pontos também de inclusão ajusante do barramento, tinha solicitado 1.017, foi sugerido 856. E no segundo ponto também, ajusante, foi solicitado 1.200, foi sugerido 885. Cristiano já se encontrava deferido na bacia, eram 60 litros, manteve os 60 litros. Ademir Massanori Honda, é um ponto de inclusão, solicitou 70 litros, foi deferido 70 litros. Miguel Gonçalves, foi também, é o último ponto, né, é o exutório da bacia, são 15 litros, foi mantido 15 litros. Ali desconfigurou um pouquinho a apresentação, mas ali é um asterisco que foi colocado em cada um desses pontos de inclusão, onde a área irrigada ela é grande. É explicando como que vai ser feito o manejo com base nas informações que foram prestadas. Tá certo? Deixar isso bem claro. Segundo um dos irrigantes do Entre Ribeiros, houve uma falsa impressão de que o rio estaria fornecendo mais água. E a gente vai conferir já já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? O irrigante Luiz Noronha, ex-presidente da APER, explicou que não seria possível incluir novos usuários para captarem água no Ribeirão Entre Ribeiros, sem que os outros usuários fossem prejudicados. A vazão do rio não aumentou, mas houve a impressão que sim, pelo fato de que foi necessária construção de um dique para elevar o nível da água para a captação das bombas. Com essa redução na outorga, eles já demonstraram um sinal de fraqueza que estão errados, estão completamente errados. A bacia já é uma bacia conflitante desde 2002. Nós já fazemos uma gestão dela, paramos de irrigar mais cedo, tivemos que elevar o nível da água para nossas bombas não cavitarem. E com essa elevatória que nós fizemos, elevamos o rio em 2,40 metros o nível. Então fizemos um pequeno barramento. Esse barramento acumulou um certo número de litros de água e elevou o nível da água a montante a uns 20, 30 quilômetros de distância. E em cima desse dado, da elevação do nível do rio, o IGAM fez um cálculo de que sobraria mais água, que estava sobrando mais água que anteriormente, quando o nível estava lá embaixo. O que não é verdade. A única coisa que nós fizemos foi acumular água. E estávamos fazendo um estudo de quanto que nós acumulamos de água para ver quanto que nós poderíamos irrigar, qual o tempo que a gente poderia acrescentar de irrigação. Porque a gente sempre parava de irrigar, em abril a gente reunia todas as associações e sempre determinava a data. Pode plantar milho até maio, feijão até junho, para pararmos de irrigar em setembro, quando era o duro da seca, para manter o rio vivo. Porém, o IGAM aproveitou essa deixa e liberou mais umas 3 outorgas a montante em cima do nível da água que subiu, que deu a ilusão de que o rio tinha mais água, mas na verdade não tem. Então, antes da gente acabar de fazer o nosso estudo para ver quanto que a gente ia solicitar para irrigar mais tempo que o restante da bacia, que a gente tinha feito um acúmulo de água, quanto aquela água duraria de mais dias, quantos dias a gente poderia retardar o último plantio, o IGAM liberou essas outorgas.
Quer dizer, depois de muitos anos de estudos, chegamos a uma equação, depois de 2002 até hoje, quer dizer, são 17 anos de pesquisa, de dados estatísticos que a gente mede a vazão a cada 25 segundos, a gente mede a vazão do rio. E todo mês passamos essa vazão para o IGAN, nós estamos fazendo o trabalho do Estado. Chegamos a uma conclusão, já achamos a incógnita, o X da questão. Equilibramos uma equação, achamos a incógnita, bom, se o nível tiver, se em abril o nível do rio tiver na altura X, nós podemos irrigar até tal dia, plantar até tal dia. Se ela estiver na altura Y, podemos plantar até tal dia. Então nós já temos isso catalogado e estatisticamente nós já temos um dado que não mais empírico, agora quase real. Ou seja, pelo que você falou então, essas outorgas acima, né, a montante, elas estão baseadas em uma informação imaginária, podemos dizer assim, porque essa água não é o que o rio está colocando para baixo, e sim o que ele está colocando acima, baseado nessa reservação que acontece lá dentro do Entre Ribeiros. Certamente, exatamente isso que você falou. A gente acumulou e dá a impressão, dá uma falsa impressão de que aumentou a água do rio. Na verdade não aumentou, aumentou naquele local, naquele momento, mas nós fizemos isso. A vazão do rio continua sendo a mesma. Temos que deixar passar 4,24 e estamos recebendo 6 metros cúbicos. Na verdade, hoje não estamos recebendo nem os 4,24 que a gente tem que deixar passar, que é a vazão residual exigida pelo Estado, pelo governo. Aí o IGAN liberou. Agora, a equação que a gente desenvolveu com anos e anos, quase 2 décadas de informações estatísticas, ela vai toda por água abaixo com essas outorgas que o IGAN liberou agora. Aí nós vamos gastar mais 10, 12 anos para chegar a uma outra equação de quando que nós vamos ter que parar e quando nós vamos ter que começar. Isso é um absurdo. Uma solução adotada por esses empreendimentos a montante também seria cada um ter a sua reservação de água. Sem dúvida, a solução para o problema da água no Brasil são barramentos que permitam que você reserve águas. Na época da chuva, da abundância de água, você segura ela para usar na época de escassez. Tem que armazenar no lugar adequado para o uso adequado, aonde for usar. Senão ela vai toda para o mar, vai virar água salgada imprópria para o uso. Então a solução para as águas de Minas e do Brasil são pequenos barramentos ou grandes, conforme o uso, de espaço em espaço ao longo do rio, causando o mínimo de impacto possível. Às vezes até só dentro da caixa, como é o caso do nosso lado. Nossa intervenção sem supressão, nós não matamos um pé de buriti, não matamos uma árvore, fica dentro do barranco, dentro da caixa do rio. E armazenou muita água. Eu não sei se precisar das não, porque ainda estamos estudando. Mas o IGAN já sabe, porque já liberou. A engenheira agrônoma Michele Oliveira, representante da empresa que presta consultoria ambiental, a APER, disse que a análise apresentada pelo IGAN até está correta, porém, há outros fatores que fazem dessa análise não condizente com a realidade. Hoje nós estamos vivendo uma crise hídrica e isso é devido à oferta de água ser menor do que o que é demandado. E com isso, o Entre Ribeiros, ele é feito todo o monitoramento, é feito toda uma restrição para irrigação, às vezes faz uma safra, 2 safras o máximo, e com isso tem novos entrantes para poder fazer o uso da água. Foi representado pelo IGAN, todos os cálculos que foram realizados de acordo com a normativa hoje, de acordo com a legislação federal, estadual e federal vigente, foi analisado de acordo com a metodologia. O processo está correto. Só o que acontece? Na realidade, não é bem o que acontece. Por ter várias pessoas irrigar além do permitido, vários usuários sem outorga, e isso não contabiliza na conta do IGAN. Ele não contabiliza quem está irrigando sem outorga, não contabiliza quem está irrigando a mais. E como teve novo entrante, isso vai impactar significativamente para a bacia. O que foi acordado pelo Marcelo é fazer a fiscalização dos empreendedores que estão irrigando sem outorga e empreendedores que estão irrigando a mais. Eu acredito, para poder minimizar o impacto, realmente a água é um bem que está escasso. E para ter o melhor monitoramento e a melhor gestão desse recurso, é realmente o Estado, o órgão ambiental, está bem junto na questão da fiscalização e da orientação do melhor uso do recurso hídrico. Bom, pelo que você falou então,
pessoas estão irrigando acima do que deveriam irrigar, ou captando mais água do que deveria captar, e para o órgão, que é o IGAM, eles não estão sabendo disso, não estão sabendo dessa informação que é crucial para a vida do rio, principalmente, né? Porque se o rio tem vida, ele vai proporcionar água para que todo empreendimento possa utilizá-la para irrigação. Seria basicamente isso, e que a partir desse conhecimento eles vão começar a fazer novas exigências para questões da liberação de outorga. Correto. O que acontece? Como eu te disse, quando vai fazer uma análise de outorga, se não tem o pedido para outorgar a outorga, ou quem faz a mais não tem a retificação, o IGAM não tem conhecimento dessa informação, desse dado. Então, quando você coloca fisicamente quem faz irrigação sem outorga ou quem faz captação com outorga além do permitido, isso impacta muito na gestão do recurso hídrico. E com isso o IGAM também teve a liberação de novos entrantes na DAC 02 de 2006, que também impacta. Mas o que mais impacta, eu acredito é realmente os usuários que fazem uso sem estar corregularizados. Decreto de área de conflito é quando uma determinada bacia hidrográfica ou parte dela acontece então a demanda pelos usuários estabelecidos em usos pretendidos seja então superior à vazão outorgável, configurando indisponibilidade hídrica. Segundo consta no arquivo do CISEMA, no site da ANA, Agência Nacional de Águas, a bacia do Entre Ribeiros, de 2001 a 2002, em função do grande número de usuários de água, com observação de momentos em que a vazão na sua foz chegou a zero nos meses secos de 2001 e 2002, levou então à necessidade urgente da busca de soluções para um conflito que já havia atingido níveis inaceitáveis. Dessa forma, houve então o decreto de área de conflito 002/2006 da Bacia Hidrográfica do Entre Ribeiros. Com isso, haveria apenas possibilidade de cessão de outorga de forma coletiva, onde os usuários individuais deveriam formar a associação para gerirem a água disponibilizada sem deixar o rio morrer. José Donizete Barella, presidente da AAPER, explica que para novos usuários, para que eles pudessem entrar e ter outorga, deveria então haver a anuência, ou seja, a aprovação dos atuais usuários da associação. A gente conseguiu provocar essa reunião devido a uma outorga que saiu acima a montante a nossa, né? Numa área de conflito, onde com entendimento do próprio IGAM, só poderia ser liberado de acordo com a nossa anuência. E ela foi liberada sem essa anuência. E foi muito boa a reunião, e provavelmente essa outorga será liberada, mas vai ter agora vários monitoramentos, até telemétrica, que ele estava dizendo, que vai ser tudo online, monitorar todos os irrigantes, todas as bacias. E outra coisa que muito bom disso tudo, que a gente conseguiu um acordo de cavalheiros que a gente tinha entre as bacias do nosso início de plantio de feijão ou de milho, que planta até 15 de maio, o milho até 30 de maio o feijão e outras culturas. A gente conseguiu que isso agora seja regularizado junto com o IGAM. Então ele vai receber isso todo início de ano, de acordo com a nossa reunião realizada com as bacias, vai ser liberado isso aí. E se tiver alguém que não estiver descumprindo, desrespeitando essa norma, eles vão fiscalizar e sofrer as penalidades do IGAM. Hoje o rio oferece um volume e baseado nesse volume, baseado nisso tudo, o Entre Ribeiros fez um barramento para reservar a água para que ela possa ser utilizada no período de seca. E talvez até o nível desse barramento, que acabou levantando um pouco a montante, né, rio acima, o nível da água, pode ter até dado uma falsa impressão de que tinha mais água no rio, por esse motivo até a liberação dessas outorgas. Mas visto que não é isso mesmo a realidade, que o rio realmente está fornecendo até menos do que deveria fornecer de água para todos os usuários, o pensamento de construção
de barramentos, né, a montante e a jusante nesse curso d'água, não só nessa bacia, mas a gente está falando especificamente dessa bacia ali do Entre Ribeiros, que isso possa valer para outros empreendimentos. A reservação de água para que esses empreendimentos sejam viáveis, né, para fazer a construção, os plantios e usar a água na irrigação. Seria basicamente isso, né? Sim, foi exatamente o que os técnicos do IGAM fizeram, né? Eles pegaram esse barramento que a gente construiu, esse dique, né? Por que a gente construiu esse dique? Para elevar um pouco a captação para as nossas bombas que estavam cavitando, não conseguia captar água. A gente fez um dique para elevar a captação e as nossas bombas conseguir pegar essa água, né? E o que aconteceu? Aí com isso proporcionou até a entrada de uma nova outorga, que foi a discussão hoje. Então a gente saiu daqui muito satisfeito com isso, que mostra que a solução são barramentos. Até a usina que está abaixo da nossa captação, a Jusante já pediu para ele, falando que também quer fazer um barramento. Acima a gente está estudando outro barramento também em outro ponto, porque só através da reservação de água que nós vamos conseguir trabalhar, irrigar e entrar novas outorgas, que a outorga é um direito de todos, né? E entrar novas áreas, novas irrigação. Então tenho certeza que esse dia foi muito produtivo. O Entre Ribeiros, através das suas próprias dificuldades durante vários e vários anos, mais de 2 décadas pelo menos, aí, vem construindo e tentando descobrir soluções para que possa fazer o seu trabalho, né, que é plantar usando a água. E essas experiências, ano após ano, vem dando certo. Às vezes acontece um erro, mas dali se encontra uma solução. Enfim, hoje tem-se história, né? Tem dados, tem informações. E nada mais justo do que o órgão que gerencia todo o sistema hídrico, né? E a Secretaria de Meio Ambiente também, que cuida dessa parte toda. Observe o que está acontecendo aqui no Entre Ribeiros, para que possa servir de exemplo essas experiências de mais de 2 décadas e seja isso alterado uma lei, aplicado isso em outras regiões, para que se aconteça o compartilhamento e a sustentabilidade não só da bacia, mas do negócio que está sendo efetuado naquela bacia, não é? Sim, foi todo um trabalho e eles tomaram isso como exemplo, né? E hoje, na reunião passada que eles tiveram aqui, eles viram o nosso monitoramento de água, o sistema de monitoramento todo online. Hoje a gente cobra essa água do produtor, vamos dizer assim, não a água, a irrigação nossa é feita através desse monitoramento. Então a gente sabe em tempo real quanto que cada propriedade está irrigando. E isso melhorou muito e eles tomaram isso como exemplo, Entre Ribeiros, estão levando isso para outras regiões, né? E é o que a gente procura, trabalhar de acordo com sustentável, né? Ambiental e economicamente viável, e pensando também sempre no que foi dito aí no Rio, né? Não ter um problema aí com o Rio também, com Entre Ribeiros. Ao final da reunião, diante de todos os fatos apresentados, os representantes do IGAM entenderam como realmente está acontecendo a utilização dos recursos hídricos e tomaram como regra tudo o que hoje os associados acordam ano a ano com relação aos investimentos e às safras, em que época elas podem então realizar os plantios como a soja, o milho ou feijão, para que se possa utilizar a água de maneira sustentável, tanto para o empreendimento quanto para a vida do rio. Marcelo, do IGAM, explicou. Depois de uma reunião com bastante presença de produtores rurais do Entre Ribeiros, hoje, então, você pôde captar novas informações para que se possa haver um novo trabalho dentro da portaria de outorga. Conta para o nosso ouvinte o que você ouviu e daqui em diante o que pode acontecer. Bom dia. Bom dia. Nós conseguimos perceber, né, a preocupação que estava aqui de todos os usuários inseridos nessa porção do Entre Ribeiro, e a partir desses anseios nós conseguimos chegar a um bom termo aqui, que é aprimorar, incorporar nessa portaria de outorga um acordo, né, que eles
já fazem de utilização de água de forma a tornar regra no processo e assim equalizar todas as preocupações que eles apresentaram para nós aqui. No caso, isso então vai estar valendo para todos os produtores rurais a montante de onde hoje acontece a captação do Entre Ribeiros. Isso, dentro toda essa porção do Entre Ribeiros. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.